Sentindo tremores poderosos, o Efereno olhou para Sílvia. Ela pensou que era um terremoto a princípio, mas com o passar do tempo, gradualmente diminuiu. Ela foi despejada depois de confessar? Não foi uma hipótese ruim. Balançando a cabeça, ela concentrou o olhar em Deculém novamente. Este teste é dividido em 3 etapas e a aprovação no primeiro estágio promoverá imediatamente para o solda. A segunda e a terceira fase são simplesmente exames adicionais que levariam em consideração sua promoção subsequente para a próxima classificação. Depois de limpar as 3 etapas, o soldas teria a chance de ganhar pontos adicionais para ajudar seu próximo avanço. Esse sistema foi feito, já que nem todos os assistentes na mesma classificação eram iguais em proezas. Além disso, este exame será realizado na ilha de treinamento. Deculém instalou o dedo e a paisagem no local que ele mencionou apareceu no ar. Era um local familiar para o Efeneno. No entanto, enquanto o acampamento será mantido por um determinado período, lembre-se de que você será testado dentro e fora da propriedade. Foto. Ele estalou os dedos mais uma vez, desta vez revelando que parecia um dormitório. Eferene olhou em volta, encontrando pessoas que ela achava que veio de todo o país. Para começar, um exame de nível 0 será realizado hoje. O professor assistente Allen apareceu e distribuiu documentos de teste. Examinando o conteúdo, ele encontrou 6 círculos mágicos desconhecidos registrados nele. Isso é simplesmente descobrir sua capacidade de interpretar mágica antes do próprio teste. Antes que ele pudesse terminar de falar, Sílvia se levantou, subiu o pódio e apresentou seu papel de exame para Deculém. Ela já havia escrito as respostas. Professor. Restante Sílvia. Pés. Você pode sair. Pegue seu certificado de exame com você. Ele estendeu o certificado de exame. Olhando para ele com os lábios selados, ela logo esticou rapidamente a mão e pegou o certificado de exame. Olhando para sua expressão quando ela deixou o auditório, Efereno estava convencido. Ela foi despejada. Efereno e Sílvia saíram juntos, ambos carregando seu certificado de exames em suas mãos. Parabéns! Você é o número 1 desta vez também. Efereno disse cuidadosamente. Sílvia simplesmente olhou para ela, murmurando. Efereno estúpido. Voa, você falou. O que você me leva? Um idiota. Ela se afastou rapidamente e Eferene a seguiu enquanto ela ria. Você ficou em silêncio até agora. Agora que finalmente falou, vamos nos sair bem juntos no exame, ok? Conte comigo também, por favor. Uma voz baixa que interrompeu a conversa. Voltando-se de surpresa, ela encontrou Carichel, um homem de 33 anos, casado com 3 filhos. Senhor Carichel, você resolveu isso rapidamente, hein? Haha, bem, ele continha apenas questões básicas. Sílvia ficou em primeiro lugar, seguido por uma pessoa desconhecida. Então Efereno foi em terceiro. O Carichel provavelmente estaria no 4º ou 5º lugar. Você e o professor Deculém perto. Somos apenas participantes de sua palestra. Isso é tão... Enquanto eles conversavam, Eferene notou que Sílvia já havia se afastado deles. Ashley, ela alcançou. Ei, vamos juntos. Cale a boca. Deixe-me estar. Sério, por que você é assim? Por que você é tão mau? Efereno arrogante. Como você ousa dizer isso para mim? Carichel assistiu às 2 brigas, mantendo uma distância de cerca de 10 passos. Ela é a filha da Eliade. Sociedade secreta de Blind Demon, berço de árvores. Carichel pertencia a ele, mas ele estava tendo sentimentos extremamente complicados ultimamente. Deculém. Foi a primeira vez que o encontrava hoje, mas mesmo antes disso, ele já era considerado a pessoa mais perigosa da perspectiva do sangue demoníaco. Afinal, o professor realmente fez o plano maluco de construir um campo de concentração em Rohalak. Devo apenas observar por enquanto. Carichel arrastou sorrateiramente os 2 debutantes. As 2 crianças ainda não sabiam o que aconteceria no Solda Test. Por isso, ele pensou que não seria uma má ideia estar perto deles por um tempo. Eles estavam diretamente relacionados ao Deculém. Afinal, deixe,
Me vir com você e tratá-lo de uma refeição. Sorrindo desajeitadamente, ele correu em sua direção. De acordo com os resultados da Conferência Imperial em relação ao tratamento sanguíneo demoníaco, a família imperial apoia ativamente o desenvolvimento da magia do sangue para identificá-los e decidiu fazer cumprir o método de relatório voluntário do sangue demônio. Quando um membro do referido clã se reporta voluntariamente ao Império, no fundo do pensamento, enquanto ouvia o rádio em um dirigível voando acima da riqueza da ilha de Vizard, ocorreu uma pequena vibração no meu bolso. Peguei uma caixa de luxo do meu bolso interno, revelando 5 bolas de cristal. Você pode me ouvir? Era a voz de Argus. Eu não disse que havia um risco de escutas telefônicas. Depende do assunto. Tudo bem. Fale. Encontrei a localização daqueles que você mencionou. Escreva. Império Ocidental, Visconde Rodman, Petten. Como a rede de informações dela era confiável para rastrear pessoas, pedi recentemente a ela que encontrasse um certo nome. Feito. O que você vai fazer? Não é óbvio. A ordem de repressão ao sangue demoníaca foi emitida na semana passada. Você está indo para o campo de concentração? Não. Eu tenho alguns que tenho que matar. Vou garantir que o lixo parecido com um cogueiro em água suja nem seja capaz de se regenerar. Argus pendurou a conexão, rindo. Talvez ela soubesse de que tipo de sangue demoníaco eu estava falando. Meus alvos hoje foram Zekrek, Zerten e Zeketen. Esses 3 irmãos eram o sangue demoníaco nomeado que instigaria o evento repentino chamado Detri Brothers Terror. Eles também eram os inventores do item de armadilha irritante chamado os 3 Irmãos Hollow. Eu queria matar esses idiotas agora, mas em breve chegaremos ao nosso destino. Infelizmente, esse dirigível estava indo para a ilha de treinamento. Era o local onde o teste de promoção do solda ocorreria. O dirigível pousou, causando um tremor fraco, e uma voz familiar me chamou assim que eu desembarquei. Professor Decullen. De pé ao lado da costa, o presidente veio correndo e me entregou um jornal feito pelo The Journal, a mais famosa outlet de imprensa e jornal do Império. Professor Decullen, olhe para isso. Ela apontou para um artigo em destaque. Isso foi muito alarmante. O presidente com o jornal é essa evidência de que o final do mundo. Eu imploro seu perdão? Você está zombando de mim agora. Recentemente, experimentamos um ataque terrorista. Há também um incidente de sangue demoníaco. A revista divulgou especificamente este artigo para inspirar o patriotismo durante esses tempos difíceis. Eu olhei para isso. Os 3 indivíduos mais fortes do Império. 7º, chefe Decullen. Eles revelam uma pessoa por dia. De qualquer forma, você está em 7º. As 13 pessoas mais poderosas do Império. Somente esse título era estranho. Interessante. Eu li o artigo. O mago mais misterioso no local do ataque terrorista do sangue demoníaco foi sem dúvida Decullen. Em seu rastro, ele criou uma majestade que parecia dominar o espaço e o tempo. Teria sido difícil acreditar se não fosse as fotos e vídeos claros que capturaram Sua Excelência naquele momento. De acordo com os rumores, ele até lutou contra o pior criminoso do Império, Rohakan, parado. Após 3 anos de agonia, o chefe do professor Decullen, que parecia ter superado um muro, agora atingiu um nível que ninguém pode compreender. Incapaz de lê-lo até o fim, eu devolvi ao presidente. O Zeit está classificado em 1º lugar, depois Isaac. Eu vim em 3º lugar. Você finalmente atingiu um nível semelhante ao meu. Pare com isso. O mais forte do Império. Exceto por mim, o resto era realmente bastante poderoso. Os 3 indivíduos mais fortes do Império. 1. O Rei do Inverno, Zeit. 2. Comandante dos Cavaleiros Imperiais, Isaac. 3. Presidente, Adrienne. 4. O Cavaleiro do Imperador, Kiron. 5. Linda Azura, Ganesha. 6. Demônio Feminino, Logan. 7. Decullen, Professor Decullen. O nome Decullen parecia muito deslocado entre esses nomes enormes. Eles definitivamente cometeram um grande erro com esse palpite. Por quê? O professor Decullen está sendo reconhecido tanto. Estou bravo por eles me colocaram em 3º lugar. Porém, vou encontrar Isaac e matá-lo agora.
Não faça isso. Eles não escreveram este artigo para nos matarmos. Você não é louco por ser classificado tão baixo. Pelo contrário, sinto-me humilhado. O 7º é muito alto. Eu não estava subestimando o meu poder de combate. Meu corpo e magia estavam em um nível que podia dominar contra qualquer nível intermediário ou superior nomeado em batalha. Isso foi especialmente verdadeiro se meu oponente fosse um demônio. Afinal, carreguei a linhagem Yucline. Mas ser o 7º na classificação geral era demais. Eu não gosto do conteúdo desse artigo. Sério, isso é surpreendente. Eu pensei que você gostaria. Esqueça. Vamos discutir o assunto em questão. Por que você me ligou? O que você quer dizer? É obviamente para o teste de promoção. Em vez de Adrienne, ouvi uma voz carregando um sotaque bastante pesado. Olhando para sua fonte, encontrei um mago rosa de cabelos rosa. Já faz um tempo, Professon Decullen. Professon. Professor. Professon Decullen. Rose riu, com classificação etérica, ainda errou a pronúncia. Como durante a palestra de Rune, ela estava com Gindalf. Isso mesmo. Estamos nos preparando para o exame de promoção. E temos um papel para você. O que é? Gerente de segurança. Você é o 7º mais forte do Império. Afinal, o terrorismo está em pleno andamento. Quem sabe o que acontecerá durante o exame? 7º mais forte. Minha cabeça doía ao ouvir. No entanto, vale a pena participar do primeiro exame da solda, uma vez que a frequência de eventos inesperados sendo desencadeados gradualmente aumentou durante toda a sua duração. Tudo bem. No entanto, vou receber as informações detalhadas por escrito. Tenho algo para fazer hoje. Algo para fazer. O presidente inclinou a cabeça e Gindalf, acariciando sua barba, perguntou: Haha, posso perguntar o quê? Eu respondi brevemente: caça. O porão úmido de uma casa particular na cidade de Petten, perto do Visconde de Rodman, está feito. Agora podemos criar uma explosão com um pergaminho sozinho. Zekrek, Zetten e Zekit. Os chamados 3 irmãos riram quando se mexeram. Porra, é hora de mostrarmos aqueles malditos bastardos do Empire. Podemos destruir a casa ao lado agora. Irmão, eu não gosto do filho pequeno do nosso vizinho. O mais velho balançou a cabeça nas palavras venenosas do segundo. Não, nossa prioridade é entregar esse pergaminho aos altos sacerdotes. Skrull Bomb não precisava de nenhum intermediário especial, e não havia necessidade de um lançador para fornecê-lo com mana. Foi uma invenção inovadora perfeita para a guerra de guerrilha. O altar foi a escolha certa. Suas pessoas compartilham os mesmos ideais, e até nos deram muito apoio. O mais jovem exclamou. O mais velho parecia concordar. Certo, vamos ajudar o altar a acabar com o Império Imundo e seu povo. Vamos trazer a Era de Deus à realidade novamente. Certo, está certo. Esta não é a hora. O segundo trouxe apressadamente uma bebida alcoólica, derramou-a nos copos, sorriu para os dois. Para a Era de Deus. Para a Era de Deus. Enquanto seus óculos estalavam. Aço silencioso entrou. Perfurando através do teto, ele bate no pescoço do mais velho. Depois de um tiro curto, ele caiu. Uma situação bizarramente repentina. O restante dos 3 encarou o irmão, que desabou no chão. Dazed. Eles sentiram como se estivessem apenas tendo um pesadelo, mas um tremendo som logo lembrou a eles que essa era a realidade deles. Boom! No momento em que a porta e a luz do porão foram destruídas, pura escuridão envolveu a sala. Tocar, tocar. O som frio dos passos entrou em seus ouvidos. Você. Eles olharam para os brilhantes olhos azuis diante deles, sabendo muito bem a quem pertenceram. Decullen. Seus olhos se estreitaram, aparentemente ofendidos apenas com os lábios chamando seu nome. A estupefação deles durou apenas 1 minuto, no entanto. Finalmente entendendo a morte do irmão mais velho, a raiva se ferveu dentro deles. Irmão! O aço de madeira de Decullen logo caiu como ondas em um penhasco, enquanto seus oponentes reuniam mana para criar uma barreira. No entanto,
Seus 10 projéteis não pararam de balançar contra ele, aparentemente dispostos a destruir todo lugar se isso significasse fazer seu sangue derramar. Bang, bang, bang. Sua barragem contínua quebrou rapidamente suas defesas, mas as peças de aço não pararam por aí. Ai! Ah! O som aterrorizante de carne sendo destruído ecoou junto com seus gritos agonizantes. Professor, você está bem? Ao ouvir esses gritos cheios de dor, os cavaleiros limitaram rapidamente o porão, apenas para encontrar 3 cadáveres com tantos buracos que pareciam colmeias humanas. Eles estão mortos. Um dos cavaleiros murmurou, atordoado pelo horror diante deles. Independentemente disso, quando o olhar expressivo de Deculém caiu sobre eles, sua postura se endireitou. Eu tive que matá-los? Sim, está certo. Você está absolutamente certo. Enquanto os cavaleiros responderam com medo, ele olhou para os corpos cheios de buracos apateticamente. Tire-os para fora. Sim, tudo bem. Os 6 cavaleiros apressadamente carregaram os cadáveres e saíram. Sozinho por um momento, Deculém olhou para o legado mágico dos 3 irmãos. The Three Brother Arithmetic. Eles se conheceram durante alguns jogos. 3 irmãos Bomb Scroll. 3 irmãos de detonação rolagem, etc. Como personagens nomeados pertencentes a categorias perversas e insanas, esses inventores loucos irritaram o mundo ao fazer que pudessem explodir. Deixe-me usar essa técnica como ela é. Deculém se virou depois de tomar seus resultados de pesquisa. Subiu as escadas, encontrando cavaleiros carregando seus corpos em vagões. Um cavaleiro perguntou: Você está voltando agora? Não. Deculém balançou a cabeça. Então, antes que os rumores sobre isso se espalhem, devemos pegar o maior número possível deles. A aura de Deculém permaneceu fria quando ele respondeu. Os cavaleiros olhavam para ele e sentiam calafrios e medo, e eles sabiam o motivo. Embora estivessem encarregados de escoltar Deculém em nome de Júlio hoje, eles ainda estavam classificados no fundo da guarda imperial. A diferença entre eles e o Deculém Hunker foi suficiente, com um pouco de exagero, para que eles cometessem suicídio imediatamente se ele ordenasse. Ela está vindo. Ele então apontou para a direção que o vice-diretor do Departamento de Segurança Pública se aproximou, tendo recebido o relatório. Correndo, ela olhou para Deculém. Ele não evitou o olhar dela. Eu peguei 3 sangue demoníaco. Vou deixar o resto para você. Os olhos de Primiene chegaram aos cadáveres no vagão, sua expressão permanecendo inalterada. Afinal, ela já estava usada para esconder suas verdadeiras emoções. Você me ouviu? Ele perguntou. Primiene assentiu. Vou cuidar bem disso. 1º de agosto. Cheguei à passagem subterrânea hoje depois de me candidatar ao teste de aventureiro na guilda. É um pouco estranho que a passagem subterrânea tenha sido construída muito mais rápida do que o esperado, mas não acho que seja ruim. Existem muitos ramos aqui, como facilita o ataque de Marik. Considero uma grande ajuda para a missão principal. Lia, isso é delicioso. É sim. Isso foi Ganesha agora. Atualmente, estamos comendo carne chamada Roal em um restaurante de jantar chamado Flor de Porco. É delicioso, mas acho que tem um guloso. O Letek acabou de passar. Ele não está morto? Isso é interessante. Há muitos aventureiros aqui na passagem subterrânea. Às vezes vejo pessoas que podem ser chamadas. Eu até vi Jerek, um personagem insano chamado. Nossos olhos se encontraram por apenas um momento e meu coração quase parou. Afinal, ele é uma pessoa realmente horrível. Se ele ficar bravo, ele destruirá esse túnel em pouco tempo. O que você vai fazer, Marik? Ganesha. Eu perguntei enquanto tomava sorvete. O sorvete estava livre neste restaurante. Tanto no mundo moderno quanto neste mundo, acho que é uma característica de restaurantes conhecidos. Você sabe o que quero dizer? Às vezes, existem restaurantes de carne onde sorvete é gratuito. Bem, eu não sei, Lia. Ganesha inclinou a cabeça, parecendo que ela não tinha planos. Em termos de poder de combate sozinho, ela é uma das mais fortes nessa realidade,
Mas fora das batalhas, ela é tão descontraída e desleixada que não posso confiar adequadamente nela. Talvez eu minei algumas pedras mana, faça uma caça. Há muitas coisas para fazer lá. Mineração de pedra e caça. Bom, esta é minha chance de obter itens gratuitos. Marika ainda é difícil para o meu nível, mas Ganesha poderá matá-los com facilidade. Você está bem? Você não tem medo? Sim, estou bem. É ótimo que Carlos e Léo não pudessem vir devido a restrições de idade. Se eu não os vejo, fico preocupado e me sinto vazio, mas aqueles caras irritantes me irritam quase todos os dias. É preciso um pouco de se acostumar com essa rotina diária, mas não é ruim. Se eu continuar crescendo, conhecerei Julie, Silvia, Zeit, Arlos, Deculen, Sofia e até Deus um dia. Vou encontrar Deus e pedir que Ele me envie de volta ao meu mundo original. Para isso, crescimento, coisas doces. Crescimento, doce. Não doce, mas crescimento. Apenas doce. Quero dizer, apenas crescimento. Crescimento. Isso é tudo que tenho em minha mente agora. Fim do diário de hoje. PS, não sei quanto tempo poderei escrever neste diário, mas pretendo mantê-lo o maior tempo possível como um meio de manter eu mesmo. Depois de terminar sua entrada no diário, Lia deu uma olhada no ambiente e soltou sua mágica, transformando-a em uma mera corrente de ar que grudava em seu corpo como uma tatuagem. Isso foi causado por inventorização, uma das características essenciais de um jogador. Ufa, essa foi uma boa refeição. Bem, Lia, vamos agora. Rei Lee provavelmente já está esperando por nós. Sim, vamos lá. Ela sorriu intensamente enquanto saíam da sala de jantar. Voltei ao meu escritório na torre. Allen, que eu não via há muito tempo, teve uma expressão estranha, mas logo sorriu intensamente e estendeu um jornal para mim. Professor, você leu isso? Foi o artigo de 13 indivíduos mais fortes do Império novamente, que me classificou como 7º. Eu li. Guarde. Oh, ok. Então, aqui. Allen me entregou um documento. Finalmente, um pouco de boas notícias. Formulário de inscrição de Dren. Eu vejo. Eu assenti. Com isso, eu garanti Dren e Efenene. O Efeneno era um talento de todos os tempos, e Dren também era um gênio. Eu poderia até formar minha própria escola com apenas os dois. Eu olhei para o meu professor assistente involuntariamente, que agora estava sem expressão. Quando nossos olhos se conheceram, ela sorriu um pouco desajeitadamente, mas estava estranhamente fria. Você pode ir. Ok. Quando ela saiu do meu escritório, Julia entrou imediatamente depois. No ombro dela estava o gato imperial Blackie. Começará em 3 dias, não é, professor? Ela parecia mais séria do que eu. Sim. Imperial Palace Quest, Mirror do Demônio. Moeda da Loja 10. Essa missão finalmente veio à tona. Sim, eu tenho pensado sobre isso ultimamente e tomei uma decisão. Ela fechou os olhos e depois respirou fundo, seu rosto ficando mais sério a cada segundo. Interessada no que ela estava tentando dizer depois de definir essa atmosfera, eu a observei atentamente. No dia em que conheci Blackie, entendi o potencial em seu corpo. Você quer dizer o dia em que me abraçou? Não é isso. Foi o dia em que conheci Blackie. Julie corou, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Parecia provocar sua 2 vezes não funcionária agora. Eu achei uma pena. Sua missão de entrada será definitivamente perigosa. No entanto, seu corpo é naturalmente o de um guerreiro. Então, por isso, decidi que eu, Julie von der Freyden. Ela colocou a mão no peito. Treinar você em artes marciais e habilidade de espada. Por um longo tempo, permaneci em silêncio quando olhei para ela. A quietude nos envolveu. Julie parecia ter confundido minha falta de palavras enquanto encontrou sua oferta embaraçosa e decepcionante, pois, depois de piscar algumas vezes e fazer beicinho, ela lentamente deu um passo para trás e rapidamente fugiu. Só então eu chamei para ela. Espere. Volte. Ok. Vou aprender com você. Esqueça.
Você parece pensar que minhas habilidades são abaixo comuns, mas você sabe quantos cavaleiros queriam e querem se tornar meu discípulo? Também não tenho nada a perder. Eu não. Entre a porta levemente entreaberta, sua voz chateada soou. Não muito longe da área urbana do continente, havia um terreno extremamente alto que abraçava não apenas lagos e riachos, mas também as montanhas por trás dele. Isso serviu como colossal local da mansão Yukline. Pode-se até argumentar que era muito gigantesco. Afinal, graças ao recente aumento nos preços da terra do continente, o valor monetário de sua residência era agora igual ao orçamento anual de pequenas e médias propriedades. Julie, orgulhosa de si mesma por ter comprado uma mansão de 3 andares perto da ilha sozinha, parecia apreciar sua vida cotidiana na propriedade da Yukline. Algumas voltas ao redor do quintal foram suficientes para completar a corrida matinal, e seu grande terreno esportivo proporcionava amplo espaço para o treinamento de espadas sem preocupações. Além disso, todas as refeições servidas na mansão eram equivalentes a um restaurante de 3 estrelas. Decullen estabeleceu padrões muito rigorosos por seus motivos amplos, mas eu não me importei com o que os servos fizeram desde que fosse arrumado. Até autorizei os documentos de importação que eles me entregaram cuidadosamente. Os atendentes com conexões de longo alcance ouviram rumores de cerâmica exótica, utensílios de mesa, feijão, comida, sementes de flores, tapetes de uma terra estrangeira distante. Com minha permissão, eles importaram todos eles sob o nome Yukline. Como resultado, lindas flores e árvores de todo o mundo agora cresceram em nossos jardins. O interior da mansão estava cheio de todos os tipos de aromas, e os lagos e córregos claros foram feitos adequados para férias de verão. Julie parecia especialmente gostar de lagos. Sempre que eu não conseguia encontrá-la, sabia que ela estaria deitada perto de uma juntamente com seu novo animal de estimação, Blackie. Em última análise, nossa residência se tornou um lugar onde conforto luxuoso e abundância discreta abraçaram as pessoas. Todo mundo que visitou nossa casa não pôde deixar de apreciar, mesmo que por um momento, um paraíso tão atraente quanto uma trapaça de Vênus. Essa era a mansão Yukline. A resistência básica é a coisa mais importante, disse Julie, em pé no campo esportivo. Pela primeira vez em tanto tempo, ela não estava usando sua armadura, mas o uniforme de academia cinza. Por isso, professor, por que você está olhando para mim assim? Ela inclinou a cabeça. Eu dei de ombros. Faz muito tempo que eu vi pela última vez que você use algo diferente de sua armadura, mas é isso. Ah, eu vejo. Julie, que acabou de aceitar minha queixa como um fato, puxou suas roupas com força. Eu uso isso desde meus dias nos Cavaleiros Templários. É uma coisa muito boa. É feito de fêmureno, por isso ainda deve ficar bem nos próximos 20 anos. Eu vejo. MM. Voltando, quando se trata de aptidão física, a força física básica é o fator mais crucial. Ela rapidamente voltou ao tópico principal. Julie pegou uma espada de madeira. Deixe-me primeiro mostrar um exemplo. Este é o movimento de rotação mais simples. Ela balançou 2 vezes. Ela inicialmente desenhou um ataque diagonal frontal e depois se virou, girando com ela. Seus movimentos eram quase simultâneos. Eu até momentaneamente pensei que havia 2 casos. Também é conhecido como movimento de spin. Spin move. Gire. De qualquer forma, embora seja uma jogada muito básica em nosso campo, isso pode causar uma lesão se o executor estiver carregando uma carga grande nas costas e nos joelhos, tiver uma força física básica ruim ou estiver equipada com músculos não treinados. Julie me entregou uma espada de madeira, que eu peguei e imediatamente segui seus movimentos. Svi. Não foi tão diferente, na minha opinião. A confusão momentânea brilhou em seus olhos. Piscando algumas vezes, ela disse, experimente mais uma vez. Svi. Eu repeti o mesmo movimento. Mais uma vez confusa, ela olhou para o script curricular que eu havia colocado à sombra de uma árvore. Você parece estar indo bem de relance, mas, por favor, tente uma última vez. Eu executei o Spin Mover novamente.
Quando ela duvidou dos olhos pela terceira vez, finalmente decidi interrompê-la. Aceite. Eu posso fazer isso como você pode. Você pode, mas seu risco de lesão é maior. Eu não vou me machucar. Você pode pensar assim, mas seu risco de lesão é alto. Você é um papagaio. É por isso que a força física básica é essencial. Gotas de suor formadas na testa. Ela parecia ter pensado em mim como alguém fraco, como a maioria dos outros bruxos, o que a fez decidir começar com o básico. Vamos começar com uma sessão de corrida hoje. Você está pronto? Claro. Ok. Vamos. Julie se moveu em seu ritmo normal, e eu segui, mantendo um par de alguns passos dela. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ela olhou para o lado. Você está realmente tentando muito. Sim. Bom, continue. Continuamos nosso caminho. Eu não sabia o quanto minha resistência em comparação com a de um cavaleiro, mas o Homem de Ferro era um atributo bastante avançado, e eu não negligenciei minha força mental. Então tudo bem. Você está bem. Julie olhou para trás para me verificar novamente. Sim. Ela sentiu com orgulho. Nosso treinamento básico continuou. Vou acelerar um pouco mais. Ok. Aparentemente achando inesperado que eu poderia corresponder seu ritmo facilmente, ela acelerou o ritmo como se me assustasse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Em pouco tempo, fizemos 10 voltas. Você está bem, professor? Sim. Uau! Meu estado perfeitamente bom a surpreendeu. Eu senti que a resistência básica de Homem de Ferro havia crescido muito mais do que antes, talvez porque minha classificação de mana tivesse sido atualizada para a 4ª posição. Você quer parar? Não. Estou bem. Eu vejo. Continuamos. Estávamos praticamente correndo agora. Eu não conseguia nem me lembrar de quantas voltas fizemos mais. Percebendo como Julie suou profusamente enquanto aparentemente sofreu, percebi isso tarde demais. Quando alguém teve uma lesão cardíaca, seu maior problema sempre seria sua resistência básica, especificamente resistência cardiorrespiratória. Eu desacelerei para parar. Vamos parar. Estou cansado agora. É assim mesmo. Ela riu amargamente, sua expressão escura, o que evidenciou que estava descontente com sua condição física. Sua força física básica é suficiente, professora. Você deve ter se exercitado separadamente. Eu olhei para ela silenciosamente. Umedecendo de suor, ela parecia mais bonita do que nunca. Julie, você é um cavaleiro. Sim, eu sou. Julie inclinou a cabeça, imaginando porque eu disse algo óbvio. Com um leve sorriso nos meus lábios, continuei. Eu queria ser alguém que lhe convinha. É por isso que trabalhei duro. Ela não respondeu, mas sua respiração parou por um momento e seus ouvidos contaminavam vermelho. Foi uma reação fofa. É uma piada. Eu queria viver. Eu vejo. Levei minhas palavras de volta e contei a verdade, mas ela já tinha um rubor tímido nas bochechas. Vamos pegar algo para comer. Claro. Fui primeiro à área de jantar e ela seguiu hesitante. Ela também continuou olhando para mim o tempo todo que comemos juntos. Após a refeição, meu servo serviu café Luwak, os grãos de café de alta qualidade usados nele, fazendo com que os olhos de Julie se iluminassem. Obrigado. Bebante depois do gole, escondi um sorriso enquanto a observava bebendo muito. Julie, vamos começar os preparativos para a palestra imperial de hoje. Tudo bem. No momento em que a dei para iniciar a missão de escolta novamente, sua expressão mudou para a de uma leoa. O Palácio Real na Cidade Imperial. Um evento tradicional complicado chamado Reunião Presidente do Imperador estava em andamento. Sofia sentou-se em seu trono e olhou para os súditos, com as mãos cheias com os apelos apresentados pelos ministros. Não posso deixar de me preocupar com os problemas que a abertura de Marik causará. Sua Majestade.
Seria apropriado fechá-lo agora antes que seja tarde demais. Essas bestas de sangue demoníaco sempre aparecem quando menos esperamos. Por isso, sugiro focar nelas por enquanto. A supressão do seu tipo certamente causará resistência. Em resposta ao caos e à destruição que traria, o Império deve. Sophien estava com dor de cabeça. Ela não queria continuar ouvindo os malditos bastardos diante dela, o que achou tão irritante que quase se matou imediatamente. Já decidi abrir Marik. Não pretendo mudar de ideia agora. Não, meu senhor. Os gritos de seus servos fizeram as veias na testa. Sua Majestade sempre dizia: por favor, não desconsidere tanto o apelo de seus servos. Quando os aventureiros o invadem indiscriminadamente, os demônios aparecerão. Enquanto eles clamavam como pessoas loucas, Chiron veio à tela e sussurrou: Sua Majestade, Deculém chegou. Sophien sorriu assim que ouviu isso. Chega, é a hora das minhas palestras. Begone. Não, meu senhor, nada foi decidido ainda. Você não tem conhecimento do que estou aprendendo com Deculém. Linguagem runa. Uma habilidade invencível para Sophien. Nem mesmo seus funcionários podiam mexer com os dias em que ela deveria aprender mais sobre isso. Você quer que eu desperdice um tempo tão valioso? Você está preparado para lidar com as consequências de eu fazer isso mais tarde? São runas. Você não sabe o que são runas. Só então seus servos se acalmaram. Sophien sentou-se satisfatoriamente. Vá, é aqui que terminamos a reunião. Você está finalmente aqui. O imperador recebeu Deculém com um sorriso na sala de estudo hoje. Eu tive uma reunião muito irritante hoje. É uma tradição que o imperador preside, por isso foi inevitável. Esses meus assuntos idiotas ficaram perguntando tantas coisas, ouvindo-as questionar todas as decisões que tomava sentidas nojentas. Entendo. Então vamos começar a aula. A rune de hoje é... Deculém começou as lições assim que se sentou. Os olhos do imperador se tornaram tão nítidos quanto um machado. Me siga. Linho. Querido. Não é BAE. Linho. Sophien descansou a mão no queixo enquanto olhava para ele. Um suspiro dos lábios do imperador fez seu tédio conhecido. Vou. Você nunca pergunta nada sobre minha política, não é? Vou. Você está apenas dizendo aquela maldita runa. Sua motivação para aprender hoje estava perto de zero depois de sofrer de seus servos. Percebendo esse fato, Deculém relutantemente se concentrou nas palavras de Sophien. Meus servos estavam ansiosos para saber por que eu reabri Marik, mesmo que nem importa qual seja a razão para eles. Eles se opõem a isso de qualquer maneira e acolherão a supressão do sangue demoníaco, uma extensão dela, de braços abertos. Ela parou de falar abruptamente e olhou para ele languidamente. O que você acha da minha política, Deculém? Por que você acha que os ministros são contra sua reabertura? A razão pela qual os funcionários do Império se opuseram, porque eles tentaram desesperadamente fechar essa porta, mesmo que ela já tivesse sido aberta. Ele respondeu sem um momento de hesitação. O suprimento de Mana Stone já é suficiente. Então por que temos que correr o risco e abri-lo? Todo mundo sendo contra, eu acho, faz algum sentido. A expressão de Sophie endureceu, seus lábios curvando-se em uma carranca. A GamePF. É assim? Você não é diferente. Ela respondeu, sua voz parecendo decepcionada, enquanto se inclinava contra o encosto da cadeira, mas Deculém ainda não havia terminado. Ele continuou, lentamente. No entanto, o suprimento de permanecer suficiente é exatamente o que acho estranho. As minas que produzem são claramente limitadas, elas são exploradas há centenas de anos. Sua testa amadureceu em curiosidade. No entanto, as minas que deveriam ter sido estatisticamente esgotadas há muito tempo continuam a adquiri-las. Os comerciantes que vendem as pedras fundamentam que é possível devido ao desenvolvimento da tecnologia de mineração. Ela lentamente se endireitou ao ouvir suas palavras. Além disso, as fileiras superiores são as que não apenas ditam o preço do Mana Stones, mas determine também seu suprimento. Lopalazia, Vermonia,
Crumacto. Até o último imperador tentou manter um relacionamento amigável com esses três. Enquanto Deculém assentiu, Sofia se inclinou para ele. O imperador era apenas cuidadoso deles. É engraçado, não é? A história interna do continente que ela sabia era simples. Segundo isso, mais de 70% das pedras de mana circularam pelos gigantes ranks superiores agora vieram do altar, já que as minas existiam mesmo em terras isoladas que foram deixadas intocadas por centenas de anos. Ela olhou para os lábios dele, querendo ouvir o que ele tinha a dizer a seguir rapidamente. Sim, no entanto, agora que Marika abriu, inúmeras pedras de mana se tornaram disponíveis para mineração. Também não deixe espaço para que a rede de distribuição dos comerciantes interfira com o suprimento que produzirá. Afinal, tudo está sob toda a autoridade da família imperial. Graças a isso, esses idiotas estão com pressa agora. As pedras mana de Malik são um perigo fatal para eles. É por isso que os ministros que tiraram dinheiro deles continuam me incomodando. Ela sorriu e ele retribuiu. Exatamente. Nesse sentido, Sua Majestade pode usá-la para fortalecer seu poder, se houver um sangue demoníaco entre os chefes dos ranks superiores. Existe. Eu sei disso, de fato, e também sei que se eu continuar mexendo com o sangue demoníaco, o altar intervirá. O Império tem muitos inimigos internos, não externos. É isso que o torna um Império. O vaivoso entre Sofia e Deculém continuou como se fosse uma pessoa. Foi o primeiro acordo que ela já experimentou em sua vida, mas o que veio depois disso foi muito mais importante. Sem saber esse ponto-chave, Deculém não cumpriria suas expectativas. Conhecendo tudo isso, Sua Majestade ainda me declarou que você acelerará a aniquilação para fora, não por dentro. O imperador disse que apontaria sua espada externamente para suprimir o sangue demoníaco, mesmo que ela conhecesse o inimigo interior. O fluxo dessa lógica estava lentamente atingindo o coração do imperador. Ela se sentiu infantilmente animada depois de tanto tempo. Incapaz de esperar a Deculém continuar, ela abriu a boca primeiro. Certo, manas Tony são apenas o primeiro gatilho. Depois que os bastardos do altar ficam preocupados até a morte, devido à abertura, declararei a expedição de Milji. Milji é o lado do altar. Eles inevitavelmente se sentirão ameaçados. Quando o fazem, é autoexplicativo como eles reagiriam. Eles vão fazer uma expedição e invadir a aparência vazia do Império. Naquele momento, Sofia olhou para os olhos azuis cristalinos de Deculém, olhando para as pupilas do ser que a entendeu perfeitamente. Você vai aniquilá-los. Vou aniquilá-los. Eles pronunciaram essas palavras quase ao mesmo tempo. O imperador já estava sorrindo de orelha a orelha. Para ela, a encarnação do tédio e da preguiça, esse insight era natural. Nem um único esforço foi gasto. Era como respirar. Sua sabedoria era esse tipo. Ela pensou que o professor antes dela, Deculém, seria o mesmo. Certo, mas eu te informei sobre a conquista de Milji desde o início, porque você não contou a ninguém. Se eu o fizesse, teria me tornado seu inimigo, que era o que você realmente esperava que eu faria. Ah, você estava ciente de tudo. Ele assentiu. Claro, tudo fazia parte da história. Afinal, ela colocou seu próprio povo ao seu redor à prova como um hábito. Kiron e Deculém foram os únicos que não falharam até agora. Então deixe-me perguntar isso. Qual é o propósito de Sua Majestade? É simplesmente o crescimento do poder imperial e a destruição do altar. O sorriso do imperador diminuiu rapidamente. A alegria que ela sentiu em relação a Deculém por entender. Lá durou menos de 5 minutos. Não sei. Ela se inclinou para trás. Seu olhar terrivelmente sonolento parecia um pouco triste. Mesmo eu não sei. Em seu murmúrio silencioso, ela ouviu palavras que pareciam uma resposta para sua queixa. Então vamos descobrir juntos. Ela duvidou dos ouvidos por um momento. Vamos descobrir juntos. Era algo que nenhum servo, nem Chiron, ousou dizer a ela. Sofia olhou para Deculém silenciosamente. Estranhamente, ele estava cheio de um certo dever.
Seu tédio era uma tarefa não apenas para Deculém, mas para o mundo inteiro. O imperador, sem saber disso, ficou completamente intrigado. É uma lição encontrar esse objetivo. O imperador permaneceu quieto por um momento, mas mesmo nesse silêncio, Deculém não recuou. Sofia acenou com a mão dela. Chega, você pode ir. Estou cansado do seu rosto, bonito agora. Parece que durou um pouco mais do que os outros, mas a partir de agora, por favor, venha com maquiagem. A aula ainda não acabou. Por favor, siga em frente. O que? Vou. Deculém era persistente e o imperador o ouviu, balançando a cabeça. Vou. Runas apareceram. Voe. Isso significava. Todo o espaço começou a subir, e Deculém, que confirmou a reação, levantou-se. Obrigado. Ok, vá. Depois que o educador mágico Deculém saiu, Sofia estava no piso duro da sala de estudo, murmurando enquanto olhava para o teto. Não há uma única mentira. Não há mentiras inconscientes, lisonja vazia, hábitos negativos ou positivos. Qualquer um poderia fazer isso pelo menos uma vez. Mas não ele, aparentemente. Também não há nada que ele não saiba. Se eu transformar uma enciclopédia em um humano, acho que ele aparecerá. Sofia estava interessado na autoconfiança de Deculém. Ele conhecia seus pensamentos, planos, motivos, tudo. Desde o primeiro encontro deles, quando ela disse que conquistaria Milji, ele já havia perfurado por todo o seu pensamento. Até o seu absurdo arrogante de encontrar um objetivo. Ei, Chiron, você também ouviu. Seus olhos se moveram para o cavaleiro, a quem ela encontrou sorrindo. Por que você fica assim? Você sabe a resposta para isso, Sua Majestade. O que? Quando você vai se casar? Você quer ser executado publicamente. Chiron. Sofia olhou para ele. Agora que a sonolência engoliu sua totalidade, sua raiva teve problemas para acabar. Se você está tentando me provocar, você conseguiu. Vou elogiá-lo por isso. Vou adicioná-lo como uma de suas tarefas. Não é isso. Os ministros estão preocupados. Idiotas. Sofia tinha 20 e poucos anos, a idade perfeita para o casamento. Obviamente, o número de anos que ela viveu provavelmente foi o dobro disso, mas eles não sabiam disso. Não há homem que possa me lidar com mim. Chiron não disse nada. O que? Ele apenas olhou para a porta fechada. Sofia rapidamente entendeu o que ele quis dizer. Deculém. Você está louco? Não tenho hobby de roubar as coisas de outras pessoas. Eu não disse nada. Suas habilidades políticas melhoraram. Para um cavaleiro. Chiron apenas deu de ombros. Você também está me irritando, então eu preciso que você saia também. Ok. Ele saiu imediatamente. Depois de expulsá-lo, ela pensou em silêncio. Deculém. Ele viu o mundo da mesma perspectiva que a dela. Por isso, era compreensível que ele tivesse esse tipo de personalidade. Havia tantas pessoas estúpidas no mundo com quem ela tinha que lidar, então ela não pôde deixar de ficar chateada. Devo me considerar afortunado que não estou sozinha. Sofia sorriu. Ela havia encontrado pelo menos um camarada. Eu não tinha certeza antes, mas finalmente estou convencido. Graças a ele, finalmente posso me divertir por um tempo. Por enquanto, isso foi suficiente para ela. PFF, Arrogant Bastard. O quê? Descubram propósitos juntos? Lições. Sofia riu, lembrando a conversa que acabou de ter. Depois de 1 hora, ela finalmente se cansou disso. 1 hora. Já era uma duração bastante longa para ela. Eferene continuou se preparando para sua viagem. Toalha, escova de dentes, sabão, shampoo, comida de emergência, livros de revisão. O mais importante de todos. Seus olhos se arregalaram quando ela olhou para ele. Roal envelhecido. Aqueles 4 pedaços de roal que seu pai lhe deu de presente para passar no exame era a comida mais valiosa no momento. Ela planejava assar um de cada vez quando se sentiu mais cansado e triste durante o exame. Ufa, hora de ir. Com a mochila, ela respirou fundo e saiu do dormitório.
Ela parou pela primeira vez no magistrado, escreveu uma carta para seu patrocinador e depois passou pelo campus, apesar do clima indesejável trazido pela estação das chuvas. Quando ela vem, ela estava sob a torre do relógio do campus, esperando no local em que concordava. Hoje, um amigo decidiu ir à riqueza da Ilha de Magos com ela. Efereno, aqui. Bem a tempo, a voz suave da empregada doméstica chamou para ela. Sentado no banco do motorista, ela buzinou. Olá. O Efeneno sorriu brilhantemente e sentou-se no banco de trás. Sylvia ao lado dela tinha um rosto insatisfeito, mas ela não parou o passeio. Vamos nos sair bem juntos. Quero chegar à próxima classificação também. Efereno arrogante. Haha. Sem essa linha, ela realmente não sentia que seu dia estava completo. Enquanto ela riu, Sylvia parecia assustada, aparentemente pensando que ela estava ao lado de algum tipo de pervertido. Ela se aconchegou contra a janela. Agora, vamos, ponto. Sim. Juntos, eles partiram para a ilha flutuante. Vroom. Observando o cenário que passava do lado de fora do carro, Eferene pensou em seu futuro. As coisas que ela faria sob Deculém. O passado de seu pai e sua morte. Efereno apertou o punho. Sylvia, por outro lado, apenas pensou em Deculém. Seu coração doía toda vez que ela pensava nele, mas ela não conseguia parar. Dessa forma, ele serviu como lenha em seu coração, talvez de acordo com o plano de Glytion. Era tão grande e seco que provavelmente não parava de queimar, mesmo depois que ela se tornou um arquimage. Isso não é tio? Sylvia olhou para onde Efereno estava apontando, onde encontrou o homem casado que eles haviam encontrado antes, Carichel, parado na beira da estrada. Aproximando-se deles com um sorriso, ele gritou. Efeneno, Sylvia, que bom momento! Você não pode me dar uma carona também? Letty olhou para Sylvia, que suspirou antes de concordar com a ideia. Ela o encontraria na sala de exames de qualquer maneira. Ela não precisava ser má. Depois de completar as lições do imperador, caminhei pelos corredores do Palácio Imperial com Julie, que manteve uma postura vigilante, apesar de onde estávamos. Em meio a nosso caminho, Jolan apareceu. Sir Eucline. Houve um incidente no porão. Concordando em vir com ele, fomos subterrâneos pela única passagem que leva ao espelho do demônio. A escuridão deste lugar, no entanto, está fechado. Esse é o problema. Ele franziu a testa. A porta do porão estava coberta com tecido seco tão espesso quanto alcatrão. Desde quando foi nesse estado? Apenas hoje. Costumava ser uma porta como antes que se tornasse assim. Ele pegou a maçaneta e sacudiu aleatoriamente, mas não se mexeu. Mesmo os cavaleiros não conseguiram abri-lo. Então eu tive que enviá-los de volta. Eu assenti. Então talvez a hora certa ainda não tenha chegado. Você quer dizer, Sir Eucline, você sabe o que está lá. O que se escondeu neste porão e o que significava a escuridão no Palácio Imperial. Eu não apenas testemunhei. Eu também limpei isso como jogador. Por fim, apontou para a escuridão abraçada pelo proprietário do Palácio Imperial. Em outras palavras, o passado de Sophie nos aguardava além dessa porta, e o espelho era uma passagem para ela. Um demônio que deseja se envolver com isso era natural. Afinal, sua morte significaria o fim deste mundo. Como eu disse antes, se ela morresse, seria o jogo. Foi assim que o sistema funcionou. Como Sophie era um regressor, havia dezenas de missões oferecendo oportunidades para explorar o passado. Entre eles, essa foi uma missão extremamente importante, mas, surpreendentemente, não precisava ser tratado com urgência no momento. Como eu saberia se eu nem entrava? Vou tirar minha licença agora. Me informe quando abrir. Sim, eu vou fazer isso. Quando Jolan se virou com uma expressão amarga, em suspeita, Julie murmurou. Isso é estranho. Por que o porão do Palácio Imperial assim? Você não precisa saber. O que? Nem pense em interferir. Seus olhos se estreitaram, mas eu não prestei atenção a isso. Ela nunca deveria saber o que se escondeu neste lugar. A morte de Sophie. A ex-cabeça de Freiden, seu pai, também estava parcialmente envolvida nela. Vamos lá. Tenho muito que fazer hoje.
Tudo bem. Deixamos o Palácio Imperial juntos. Ren, esperando no carro perto do portão do castelo, deu uma olhada em seu caderno. Sua próxima agenda está em Rohalak, no condado de Yukline. Sua voz parecia diferente do habitual, não mostrando sinais de perceber. Entrei no veículo. Vamos. Ok. Efereno, Sylvie e Carichel chegaram à riqueza da Ilha de Magos, encontrando seu cenário místico agora um pouco familiar. Ufa! O Efereno parecia nervoso e excitado ao mesmo tempo. Para chegar à ilha de treinamento, o local do teste de promoção do Solda, eles tiveram que embarcar em uma aeronave chamada um dirigível. E foi por isso que eles estavam em sua plataforma agora. Claro, ela nunca tinha visto um antes, muito menos embarcar em um. Vocês todos vão. Felizmente, embora Sylvia estivesse quieta, o aventureiro, Carichel, era erudito e falador. Faça, eu apenas entro, ou tenho que fazer algo de antemão? Não. Você só precisa embarcar com calma, como se estivesse entrando em casa. Estou indo primeiro. Ele subiu as altas escadas da plataforma à frente deles. Olhando fixamente para as costas dele, ela seguiu. Mas Sylvia pegou o capuz de seu roupão antes que ela pudesse. Voa. Ei, qual é o seu problema? Efereno estúpido. Seus olhos se estreitaram para Sylvia, que estava olhando para os sapatos em silêncio. Efereno sorriu, percebendo que ela quis dizer. Você quer dizer meus sapatos? Eu já sei disso. Você acha que eu sou estúpido? Ela com confiança bateu o peito. Desde que Carichel disse, como se você estivesse entrando em um lar, ela pensou que deveria tirar os sapatos. Eu vou subir agora. O Efereno escalou os degraus graciosamente como um nobre, depois tirou os sapatos antes de embarcar no dirigível. Ela então olhou em volta, procurando um armário de sapatos. Não havia nenhum. Temos que cuidar disso nós mesmos? Um outro passageiro logo riu, percebendo os pés. Encontrando uma reação tão estranha, ela olhou em volta. Todo mundo estava usando sapatos. A risada desdenhosa de Sylvia entrou em seus ouvidos enquanto ela passava por ela com sapatos, fazendo com que o Efereno corasse de vergonha. Aquela garota. Sério. Ela colocou os sapatos de volta e correu até que uma figura familiar chamou sua atenção. Professor assistente Allen. Efereno, vejo que você colocou seus sapatos de volta. Sylvia se sentou, suas grandes bochechas aparentemente se enchendo de risadas. Sim. Ok, foi divertido. Eu fingi ser enganado de propósito, de fazer você se sentir feliz. Você parece deprimido hoje em dia, você sabe. Eferene tentou manter seu orgulho enquanto ela se sentava em seu assento designado, que ficava ao lado de Sylvia. Pode prenda os cintos de segurança. A aeronave 305D agora estará saindo. Ela fez o que a voz instruiu. Sylvia, prestando muita atenção aos seus gestos, zombou dela. Eu acho que você sabe como usar um cinto de segurança. Como eu disse, fiz isso de propósito para alegrar seu humor. O dirigível aumentou. O que você está fazendo? Efereno instintivamente agarrou o ombro de Sylvia, que fez o possível para afastá-la da pura surpresa. Quanto mais a aeronave tremia, mais força ela se aplicava ao aperto, e mais difícil Sylvia a empurrou para longe. Deixe-me ir. Voilá. Está flutuando. Está flutuando. Voilou. Seu idiota. Eu disse para você deixar ir. Efereno se agarrou ao corpo ainda mais. No entanto, com os braços agora enrolados na cintura com força e sua testa pressionou contra o antebraço. Não se apegue a mim, idiota. Espere. I sickness. Estou me sentindo com aros. O que há de errado comigo? Sou alérgico. Não existe alergia a dirigível, estúpida. Não. Não vomite. Resista. Se você vomitar, eu vou te matar. Eles chegaram à ilha de treinamento à noite, proibindo Efereno e Sylvia de olhar em volta, já que já estava escuro lá fora. Destruências de Sylvia e Efereno. Vocês dois estão na sala 503. Seu exame começa em 48 horas. Sinta-se à vontade para descansar até então. Antes disso,
No entanto, você deve primeiro dar a este documento seu selo e colocá-lo na boca de Goro do lado de fora da porta. Imediatamente indo para a sala designada de acordo com as instruções da equipe, Eferene ficou surpreso com quão espaçoso era sua acomodação. Ela pensou que seria como um dormitório da faculdade, mas era muito maior. Isso é melhor que minha casa. Nele estavam 2 camas, mesas e geladeiras. Havia também 2 banheiros e um sofá. Tudo era simétrico. O Efeneno caminhou corretamente para a janela e olhou para fora. Vó, há um penhasco bem na nossa frente. Eu posso até ver as nuvens. Um rugido repentino ecoou, devido à magia de Sylvia, que construiu uma parede no meio de sua grande sala, dividindo-a em 2 espaços. Poxa! Efereno achou ridículo, mas ela logo entendeu. Desde que ela recentemente foi despejada, Sylvia precisaria de algum tempo sozinho. Tudo bem. Focando em descompactar seus itens, ela armazenou seu roal na geladeira e sua comida de emergência, que incluía barras de chocolate, no bolso interno de seu manto. Depois, ela olhou para os documentos entregues a ela pela equipe de testes. Examination diretor, Rose Hill, Jindalf, Adrienne. Supervisores, Ropal, Mimic, Helen, Deculen, Iel, Crancia e 13 outros. Oficial de segurança, Deculen. Vídeos e relatórios gravados ao fazer o teste podem ser adquiridos por várias torres mágicas, a riqueza da ilha de Vizard e as famílias no continente. Isso será usado como um recurso de escotismo. A riqueza da Ilha de Magos não pode ser responsabilizada por quaisquer feridos sofridos durante o exame. Sua impressão digital. Eles não assumem nenhuma responsabilidade. Isso assustou um pouco. Bata, bata. Assustado, Efereno perguntou cautelosamente. Quem é? Sou eu, Carichel. Eu tenho algo para lhe dar. Oh! Abrindo a porta, ela encontrou o aventureiro sorrindo suavemente. Efereno, seu quarto é um pouco incomum. O meu é diferente. Sylvia fez isso. Oh, então, essas são as 3 cores principais? Ela tem um talento verdadeiramente criativo. Em admiração, ele olhou em volta do dormitório em que Sylvia se dividiu perfeitamente ao meio e até instalou 2 portas. O que te traz aqui? Ah, estou aqui para dar isso a você. Ele entregou recipientes cilíndricos. Quando ela inclinou a cabeça em confusão, ele explicou. Eles são chamados de macarrão de xícara, uma comida bastante popular no sul. Apenas dissolva seu pó derramando água fervente sobre ela. Por favor, dê uma para Sylvia também. Oh, eu vejo, obrigado. Eu estava apenas começando a ficar com fome. Haha, bem, então, até amanhã. Quando ele saiu, ela olhou fixamente para o macarrão de 2 copos antes de bater na porta de Sylvia. Abriu. Ei, este é um presente. Pegue. Sylvia passou por ela sem sequer olhar para o que tinha nas mãos. Onde você está indo? Boca de Goro. Oh, certo. O Efeneno também saiu com os documentos. A Boca de Goro estava no corredor do dormitório. Era o mais preto possível, tinha lábios enormes. Sylvia colocou seu conjunto de papéis primeiro, seguido de Efeneno. Isso é engraçado. Está mastigando-os? Boca de Goro cuspiu 2 cristais depois de devorar seus documentos, um para cada um deles. O que é isso? Uma bola de cristal pessoal. Você pode se comunicar através dela. Em uma situação crítica, envie um sinal ao diretor de segurança. Ele tem várias outras funções, portanto, tenha cuidado para não perdê-lo. O mago parado ao lado da Boca de Goro explicou. Oh, ok. Obrigado. O Efeneno colocou no bolso enquanto Sylvia olhou para o cristal por um tempo primeiro. Talvez fosse porque o diretor de segurança era aquele professor. Rindo melancolicamente, ela notou alguém familiar do outro lado do corredor. Ela inicialmente pensou que era o professor assistente Allen, mas percebeu o contrário após uma inspeção mais detalhada. Ela se assemelha a ele. A mulher parecia Allen, mas tinha um baú voluptuoso, ao contrário do professor assistente. Mesmo com uma túnica, eles balançaram notavelmente. Isso era um inconveniente com que era familiar.
Seu traje sempre sendo um pouco maior do que seu tamanho real, não era uma coincidência. Ela não apenas fez isso para evitar olhares de outras pessoas, mas usar roupas em forma também trouxe seu desconforto, pois estavam muito apertadas no peito. Você conhece essa comida chamada macarrão de xícara? Ela perguntou, mas Sylvia já havia desaparecido. É realmente difícil se aproximar dela. Ela é como um gato vadio. Respirando fundo, Eferene voltou para o quarto dela. Condado de Eucline, de manhã cedo. Lembre-se de que hoje é uma reunião importante. Eu vou. Lilia Primieni, vice-diretora do Departamento de Segurança Pública, respondeu à bola de cristal do diretor preguiçosamente. Não diga nada que possa ofender o professor. Tenha cuidado com suas palavras. Tudo bem. O professor Decullen é a pessoa mais influente do continente hoje em dia. Ele não é de longe nada como os nobres comuns que você lida. Eu sei. Vou desligar. Não, vice-diretor. Se você disser algo errado, não apenas você, mas todo o Departamento de Segurança Pública FO. Clique. Ela desligou. Como o diretor disse, a reunião de hoje pode ser bastante difícil. O tópico a ser discutido foi a repressão ao sangue demoníaco e a localização foi o campo de concentração de Rorhalak. Essencialmente, foi uma reunião convocada pela Decullen sob o disfarce de uma auditoria do acampamento. Ela escondeu completamente sua identidade de sangue demoníaco, mas mesmo assim, ainda não podia deixar de se sentir nervosa toda vez que o encontrava. Estamos quase lá. Sim, esse é o nosso destino. Nas palavras do motorista, Primieni olhou para fora da janela. Campo de concentração de Rorhalak. No meio deste deserto desolado, eles encontraram uma infraestrutura ainda em construção. Olhando para ele, Primieni torceu seus lábios cinicamente. Estamos aqui. Ok. Assim que saiu do carro, ela olhou em volta, procurando Decullen. Ele está lá. Naquele momento, Julie, o cavaleiro branco, se aproximou e a apontou para uma torneira de vigia alta, no topo da qual Decullen, com vista para o acampamento. Mesmo neste espaço árido e sufocante, ele ainda estava vestido de terno. Independentemente disso, ele matou 7 pessoas em uma noite. Primieni sentiu raiva fervendo dentro dela, mas ela ainda se aproximou dele calmamente. Professor. Ele abaixou o olhar obliquamente e assentiu assim que seus olhos ocorreram. Você veio? Sim, temos mais um convidado. Parece que você não o convidou. Primieni gesticulou atrás dela, onde um mago que acabará de desembarcar de um veículo se aproximou deles. Professor. O homem atarracado e musculoso sorriu intensamente enquanto olhava para Decullen. Sou eu, Betan. Apesar de ser uma das pessoas que tiveram uma disputa contra ele durante a conferência de Berst, ele deu a ele o sorriso mais brilhante hoje. Beta. Sim, tivemos um enorme mal-entendido da última vez. Eu nem percebi suas intenções. Betan olhou ao redor do campo de concentração de Rorhalak com uma expressão satisfeita. Então eu vim aqui para me desculpar pessoalmente. De qualquer forma, este é um lugar muito bom. É incrível. O que diabos ele estava dizendo? Garolando para eles, ela não pôde deixar de exalar hostilidade. Certo, é um lugar agradável. Decullen respondeu suavemente e desceu da torre de vigia. Ele então se dirigiu a ela. O vice-diretor Primieni. Ouvi o Departamento de Segurança Pública realizar auditorias de acampamento. Então o que você acha? Eu não desperdiço o apoio do centro, não é? Primieni alternou entre Decullen, Betan e o acampamento. Você não precisa se preocupar com minha opinião para um mero campo de concentração. Sinta-se à vontade para fazer o que deve ser feito. Ela disse, sentindo uma dor penetrante envolvendo seu coração. Seus lábios ficaram secos enquanto ela pensava em seu clã morrendo neste lugar. Claro, nenhuma quantidade de gratidão ou elogio é suficiente para sua ideia maravilhosa. Professor, se você precisar de mão de obra de Beorad, por favor me avise. Eu, Betan, junto com minha família, sempre estarei do lado dos Euclines. Realmente. Decullen riu, lembrando como ele se comportou em Berst. Bem,
Se não há nada a dizer aqui, não há mais necessidade de ficar aqui por mais tempo. Vamos para um dos restaurantes de Adequem. Tudo bem. Claro. Ao contrário do Betano enérgico, Primiene estava relutante. Deculém os levou a Luz e Sal, o restaurante mais famoso de Adequem, apesar dos muitos restaurantes de 3 estrelas. Eu quem deveria estar tratando você, professor. Se você visitar o Beorad, eu retribuirei com dignidade. Primiene olhou para as 2 cabeças da família alternadamente. Ambos eram inferiores. Obrigado por nos abençoar com sua presença, meu senhor. O gerente do restaurante entregou a Decule no menu. Vou deixar você decidir. Vocês são meus convidados. Ele se rendeu de bom grado à sua empresa. Primiene estava pensando em bife, mas Betan riu como se ele notasse algo que ela sentia sentida completamente. Haha, entendo. Tudo bem. Como esperado de você, professor. Primiene, vá em frente. Por favor, sirva-nos 3 sopas rotizantes como nosso aperitivo. As pontas dos dedos de Primiene tremiam um pouco. Rotaile era um cogumelo famoso por purificar energia demoníaca. Como um ingrediente raro de alta qualidade, ele não era usado apenas em receitas, mas também como um antídoto. Ela não morreria se comesse, mas isso revelaria sua verdadeira identidade devido a reações externas. Afinal, o sangue do gênero respondeu ao efeito de purificação da Rotaile. O que você acha, vice-diretor Primiene? Betan perguntou maliciosamente. Ela assentiu, o rosto permanecendo sem expressão. Os cogumelos, infelizmente, são um dos meus desgostos mais fortes, mas, como é utilizado um fungo de alta qualidade, eu deveria ser capaz de comê-lo. Também beneficia a saúde, certo? Sua voz estava calma, mas seu coração estava batendo. Certo, é muito bom. Betan sorriu e o Deculém permaneceu em silêncio. Vindo para este restaurante foi um teste. Inconscientemente se empurrando até a beira de um penhasco, ela permaneceu imóvel. Ela não deve exibir nenhuma mudança física. Sopa Rotilaile com Vastila. Obrigado. Um garçom serviu a ele seus aperitivos pouco tempo depois. Ela esperava que ele não voltasse. Betan pegou a colher assim que uma das tigelas foi colocada na frente dele. Deculém fez o mesmo enquanto Primiene bebia um copo de água primeiro. Observando-a, o professor perguntou: Você não gosta tanto de cogumelos? Sim, é devido ao trauma que recebi por comer um cogumelo venenoso no campo quando criança. Eu vim de uma vila empobrecida, afinal. Betan interveio. Ainda rotulizado, vice-diretor. Dado o mesmo peso, é mais caro que o ouro. Não é apenas bom para sua saúde, mas também tem um ótimo sabor. Pode até curar seu trauma. Eu vejo. Achando, ela pegou a colher, submergiu em sua sopa e a pegou lentamente, resultando em líquidos espessos manchados por toda parte. Naquele momento, Primiene parecia o tempo se estender infinitamente. Gotas líquidas grossas e amareladas caíram de volta para a tigela. Ela podia ouvir o riso nobre dos aristocratas enchendo o restaurante. Mais do que isso, ela podia ouvir seu coração batendo enquanto mantinha desesperadamente uma cara séria. Assim que um funcionário caminhou perto de sua mesa, Primiene a arrastou para baixo com a psicocinesia. Candendo, a equipe pegou a toalha de mesa de sua mesa. A tigela de sopa de Primiene caiu no chão, esmagada em pedaços. Por um momento, a atenção do restaurante se concentrou neles. No entanto, ela engoliu um suspiro de alívio. Ei, o que você está fazendo? Desculpe. Sinto muito. Ela se curvou para eles várias vezes, implorando por perdão. Deculém abaixou a colher e olhou para Primiene. Pegando o olhar, Betan sorriu e assentiu. Chega, basta trazer outra sopa. Sim. Peço desculpas. Vou pagar por isso. Não. O professor levantou a mão e a parou. Betan, entendendo mal sua intenção, acrescentou. Certo. Esqueça o reembolso, então traga outra sopa. Tudo bem. O que? Não faça nada inútil. Deculém olhou para ele.
Se ele estava sendo honesto, o comportamento intrometido de Bethan o incomodou. O vice-diretor Primiene é meu hóspede. Ah, claro. Bethan ainda parecia suspeito, mas ele não disse mais. Primiene acariciou calmamente o peito. Os clientes nobres do restaurante mudaram seu foco para jantar novamente. A música clássica que acalmou a mente de todos tocava em segundo plano, enquanto continuavam suas refeições na atmosfera elegante do estabelecimento. Após o aperitivo, o prato principal foi servido. Primiene cortou o bife de alho, e Decolen e Bethan tinham um luxuoso peixe cozido para Nima. Oh, por acaso, você vai para a ilha de treinamento em breve? Sim. Como esperado. Vamos juntos. Planejo ficar lá por um tempo para não perder a oportunidade de ver os bruxos crescerem. A cabeça do Beriada abanou o rabo na cabeça e o Cline sem parar. Seu corpo era firme, mas sua altura era como a de um anão. Portanto, quando ele conversou com o professor alto e cinzelado, ele parecia um curto Doberman agindo fofo para um humano. Primiene mastigou a carne diante dela quando ela suspeitava de Decolen. Ele foi chamado de gênio da interpretação mágica. Era até possível para ele não perceber sua psicocinese. Perdida em pensamento por algum tempo, ela ficou incerta se estava comendo com o nariz ou a boca. Independentemente disso, de alguma forma terminando o bife, Primiene perguntou cautelosamente: essa foi uma excelente refeição. Posso deixar meu assento por um momento? Sinta-se livre. Quando Decolen a permitiu, Primiene se levantou, caminhou sem conta do banheiro, agarrou a pia e olhou no espelho. Sinto-me doente. Ela murmurou. Agarrando a condição de seu corpo, ela caminhou até o banheiro e levantou sua capa. Imediatamente depois disso, ela vomitou tudo que comeu, nenhum deles aparecendo digerido, e depois voltou. Vice-diretor. Decolen estava bem em frente ao banheiro. Ela se sentiu enjoada novamente. Indiferentemente, ele perguntou: você vomitou? Sim. Acho que o jantar chateou meu estômago. Você terminou sua refeição. Bethan e eu terminamos, mas Julia ainda está comendo. Certo, eu terei que ir primeiro. Então, Primiene tentou passar por ele, mas suas próximas palavras a impediram. Hoje é a primeira vez que ouvi você odiar cogumelos. Bem, ainda não fizemos refeições juntas tantas vezes. A reação sutil de Decolen a incomodou. Ela tossiu quando se virou para ele. Seu olhar parecia que estava perfurando sua pele. Você se lembra, Primiene? O que? Nós nos conhecemos em Besta antes e comemos em um dos restaurantes de lá. Ela assentiu, lembrando-se daquele dia. O que a confundiu foi porque ele trouxe do nada. O menu então era bife com cogumelos. Primiene sendo muito endurecido. Ele olhou para ela, o silêncio permeando em torno de seus olhos azuis frios e sem emoção. Ela sentiu como se um fantasma estivesse olhando para ela. Enfrentando um demônio, ela pensou na vida e na morte. Sua cabeça doía, quase como se seu cérebro estivesse sendo esmagado em pedaços, e seu coração correu incontrolavelmente. Os lábios de Decolen torceram em um sorriso. Ombros, ele se corrigiu. Estou brincando. Como eu poderia me lembrar? Algo que comia há tanto tempo. Sua mão enluvada bateu em seu ombro algumas vezes, aparentemente para parabenizá-la. Você trabalhou duro hoje. Peço desculpas pela grosseria de Bethan. Não se preocupe com isso. Tenha cuidado no seu caminho para casa. Julie, que havia terminado sua refeição bem a tempo, saiu com pressa e deixou o restaurante com Decolen. Primiene ficou parado por um momento, depois deu alguns passos pelo corredor. No entanto, ela logo voltou para o banheiro lentamente, fingindo que nada havia acontecido. Depois de levantar a tampa do banheiro novamente. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Ela se lembrou de sua vida quantas vezes vomitava até que seus sucos de estômago acabassem. 1. Ela foi para a pia novamente depois. Estou bem agora. Com os dedos trêmulos, ela olhou no espelho e endireitou sua gravata bagunçada. Depois mudou sua pele pálida para uma saudável.
O que eu comi então? Primiene não conseguia se lembrar, mas tinha que haver alguém que se lembrava do menu naquele dia. Não importava mais. Meu rosto está quente. Lavando o rosto com água fria, ela logo decidiu deixar a água correndo e apenas deslizar o rosto embaixo da torneira.